Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre como não cair no golpe financeiro, tá? Do seu marido, da namorada, do vizinho, do primo, do melhor amigo, de quem quer que seja. Em hipótese nenhuma na sua vida, por mais triste que a história seja, não empreste seu nome para fazer empréstimo, não empreste seu cartão de crédito, não empreste dinheiro. Cuide muito bem das suas finanças e não caia no conto, na lábia de pessoas muito amáveis, simpáticas, carismáticas e que estejam de alguma forma precisando muito da sua ajuda, né? E que só você poderia resolver o problema, tá? Eu sei que existem pessoas honestas, fidedignas, honradas, que podem passar por adversidades na vida. Qualquer um de nós podemos enfrentar isso e precisar, sim, de uma ajuda. Mas antes de você ajudar uma pessoa, né, você precisa estar atento a algumas características que eu demorei um pouco para observar, né? Antes de cair também num golpe de uma violência patrimonial que eu sofri dentro de um casamento que eu tive e que eu sofro as repercussões e os desdobramentos disso até o dia de hoje, tá bom? Quando uma pessoa te procurar precisando de alguma ajuda financeira, tá? Primeiro, você precisa observar se você tem condições de ajudar essa pessoa. Porque tem muitas pessoas que acabam fazendo muito mais do que aquilo que elas poderiam fazer, né? Elas acabam se excedendo, né, no ímpeto de boa vontade, de ajudar, né, de ser uma pessoa, caramba, fulano é tão legal comigo, é uma pessoa, sabe, tão bacana, tá precisando tanto, chorou aqui lágrimas de sangue, me mostrou aqui algumas situações de quanto ele tá precisando e etc e tal. Vamos conter as emoções, vamos conter as emoções para não ser a gente chorar no final, tá bom? Primeiro a gente tem que observar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Segundo, né, a gente precisa observar de forma muito criteriosa a vida pregressa dessa pessoa. Como que essa pessoa lida com dinheiro? Né? Se ela costuma estar sempre pedindo dinheiro emprestado para alguém, se ela já deu uma volta em alguém, se ela não pagou, por que o nome dela está sujo? Por que ela não consegue ela mesma ir ao banco fazer aquele empréstimo? Por que ela mesma não consegue uma linha de crédito? Por que ela mesma não consegue um cartão de crédito? O que aconteceu? Né? Por que essa pessoa, sabe, não consegue ela mesma, né, resolver esse problema e ela está precisando dessa ajuda? A gente tem que observar. E também dar um limite financeiro a essa ajuda. Um limite para que, caso essa pessoa não consiga honrar, será que eu consigo honrar essa dívida? Né? Hoje, eu diria para todas as pessoas, né, que eu conheço, o seguinte: não emprestem o nome de vocês a ninguém. Ah, mas é minha mãe. Não empreste. Ah, mas é o meu marido. Não empreste. Ah, mas é a minha noiva. Não empreste. Não financie carro, sabe? Não abra mão da sua vida financeira para ajudar uma pessoa. Porém, contudo, todavia, se você o fizer e quiser ajudar essa pessoa, porque gosta muito dessa pessoa, porque confia muito nessa pessoa, que você observe alguns critérios, né? A vida pregressa dessa pessoa, se ela é uma boa pagadora, se ela paga em dia as contas dela, se ela honra os compromissos dela, qual a fama dela diante das pessoas e por que ela mesma não tem esse crédito. Por que ela mesma não consegue ir lá pedir um dinheiro emprestado para o banco? Por que ela não tem um LIS? Por que ela não tem um cartão de crédito? Por que o nome dela está sujo? Observa isso. Porque se eu tivesse observado de uma forma mais atenta a isso, eu não estaria enfrentando as consequências dos problemas que eu tenho de violência patrimonial que eu sofri até o dia de hoje. Eu só fui me dar conta disso muito tempo depois. E isso me acarretou uma dívida absurda, tá? Essa pessoa com quem eu me casei,
né? Depois eu fui observar, desde quando começamos a namorar, eu tinha 15 anos e ele tinha 17. Ele nunca teve grandes empregos, né? Ele sempre teve empregos razoáveis, nunca trabalhou em grandes empresas, nunca teve funções muito elevadas, cargos, né? A única formação dele foi um bacharel em teologia que ele fez, e depois ele fez uma pós-graduação que eu paguei no meu cartão de crédito, que foi quando eu fui fazer o meu mestrado, né? Quando eu fui fazer o mestrado, ele ficou enciumado e ele quis fazer uma pós também, né? E aí fez uma pós e passou no meu cartão, né? Que eu nem sei se ele concluiu, mas a dívida também ficou aí nos meus cartões de crédito. Então, assim, ele nunca teve uma vida profissional muito hypada, né? E era sempre com a desculpa, o pretexto de que as pessoas boicotam ele, de que as pessoas não conseguem lidar com o carisma dele, de que as pessoas se sentem ameaçadas, né? Pela simpatia dele, de que ele não tem o investimento certo, de que ele não tinha um padrinho e tudo mais. E aí ele faz um enredo, assim, de que ele consegue te ludibriar mesmo, de que você consegue acreditar naquele discurso, de que ele acorda cedo, que ele vai pra batalha, que ele vai, que ele faz. E aí você começa a comprar que realmente, poxa, coitado, ele se esforça, né? Ele busca, mas realmente ele não tem uma oportunidade, ele não consegue, né? E foi assim que a gente foi comprando, né, a história dele. Então, quando nos casamos, ele precisou sair do trabalho dele, por uma história que eu não posso contar, porque envolve outras pessoas, né? Mas que já se tornava inviável ele ficar. Mas não tem nada a ver com dinheiro, tá? E ele falava, ó, é viável ficar, porque essa pessoa aqui é minha chefe, e aí como é que vai ser agora, a minha relação, enfim. E ele saiu e decidiu se lançar como autônomo dentro de um ramo que um colega tinha apresentado para ele, que era vendendo a sua própria marca, né? Ele montou uma marca de confecção de roupas e de uniformes funcionais, né? E foi vender essa marca. Essa marca precisava de investimento, porque precisava de insumos para comprar, precisava de material, né? E ele começou ali, eu vou desbravar nisso, né? E foi tentando. Só que nunca dava certo. E tentamos, olha, tenta capacitação de cursos de empreendedorismo, coisas e tal. Nada dava certo. E eu comecei a reparar de que havia um desperdício muito grande, desperdício de malha, desperdício de insumos, que eu falava, caramba, isso aqui não dava para reaproveitar. Não, isso é lixo, isso aí é lixo, isso aí não dá. Ele não conseguia separar, não tinha uma organização financeira de conta da empresa, conta dele, da onde tirar o lucro, fazer um fluxo de caixa. Não tinha, e toda vez que eu ia me meter, eu tomava uma patada, porque eu não sou boa em matemática, né? Matemática é minha arqui-inimiga desde criança. Eu sou boa em matemática, mas eu sou boa em administrar meu dinheiro. Eu também tenho meus negócios, né? E era sempre assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, tenho feeling para os negócios, né? E o feeling para os negócios ia passando tudo no meu cartão de crédito, no cartão de crédito da minha mãe, né? Vamos lá, passa no cartão de crédito, o cartão de crédito aqui, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E no dia de pagar o cartão de crédito, não tinha dinheiro. Aí fazia como? Tirava de um outro cartão de crédito, passava na maquininha dele, que ele tinha uma maquininha, né? Pegava aquele dinheiro para cobrir esse outro cartão de crédito, né? E as contas da casa? As contas da casa voavam, ficava aqui, ó, nas costas de Renata e nas costas de Dona Lenice, né? Voando por aí. E ele pedindo dinheiro emprestado, ao ponto, né, que isso começou a me incomodar muito e que a maioria das nossas brigas foram acontecendo daí. Eu vou cortar o vídeo.